Pai, nós pedimos a Ti discernimento espiritual para compreender Tua instrução. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê raciocínio espiritual para compreender, mas também nos dê coração para obedecer. Nos dê um espírito sujeito à Tua vontade, ao Teu falar, ao Teu querer. Não queremos ignorar Teus sinais, Senhor, mas estarmos atentos a todo o Teu conselho. Louvado seja. Amém. Irmãos, o trecho que me cabe considerar com os irmãos nesta manhã, continuando aqui o estudo no livro de Atos, é Atos, capítulo 27, versículos 13 a 26. Eu gostaria de fazer a leitura e depois a gente considerar a instrução da palavra. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo desejava chegar a Roma. E era da vontade de Deus que Paulo chegasse a Roma. E esse detalhe é o ponto que muda tudo. Porque a vontade do homem, os planos do homem, as intenções do homem, não são como a vontade de Deus. A vontade de Deus é estabelecida conforme o seu poder. Paulo mesmo, no seu ministério, pretendeu realizar determinadas coisas e Deus não permitiu, porque Deus tinha outros planos. Como nós vimos no capítulo 16, aqui no livro de Atos, o Espírito Santo impediu que Paulo fosse pregar a palavra na Ásia. O Espírito de Cristo impediu que eles passassem a Bitínia, porque os planos de Deus são os que se concretizam absolutamente, com total certeza. Quando Deus determina, quando Deus decreta, isso acontece. E Deus entra com toda a providência necessária. Não existem erros de julgamento do ser humano, não existem indisposições, não existem tempestades que possam impedir o avanço da vontade do Senhor, que possam impedir o cumprimento da vontade do Senhor. Nada. A vontade do Senhor é implacável. Nem a tempestade, nem a pior tormenta, nem o pior tufão vai impedir que o Senhor
cumpra a sua palavra, que o Senhor cumpra as suas promessas, que o Senhor estabeleça a sua vontade. Por isso, quando a vontade do servo de Cristo está alinhada à vontade do Senhor, então é possível ter paz, é possível ter esperança, é possível ter confiança. E isso vai transbordar da vida desse servo mais do que o mar possa fazer transbordar para dentro do navio a sua água. Mais do que a tempestade possa encher o manau de água, o servo do Senhor, bem estabelecido na vontade do Senhor, vai transbordar fé, confiança e esperança. Entretanto, às vezes é preciso naufragar para ser salvo. É preciso naufragar para ser levado à terra firme. É preciso que toda esperança no esforço e no empenho humano se dissipe para que a esperança do Senhor seja dada, estabelecida e concretizada de fato. Na semana passada nós vimos como Paulo aconselhou o comandante do navio, ao centurião, que não partissem do porto onde eles estavam estabelecidos, porque o momento não era propício. Ele os alertou de que tal empreitada seria para prejuízo do navio, da carga e das próprias vidas. Mas não foi assim que eles entenderam. Eles preferiram ignorar as advertências do apóstolo. Então, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Assim que o vento se fez brando, os marinheiros, o centurião, os soldados, entenderam que a vontade que eles tinham, o desejo que eles tinham se realizara. Estavam certos de que a advertência de Paulo tinha que ter sido mesmo ignorada, e seguiram adiante, seguiram em viagem. E as pessoas, em geral, não são muito diferentes deles. As pessoas, em geral, sabem o que desejam, sabem o que querem, não é assim? Sabem o que pretendem conquistar, realizar. E ao menor sinal de poder obter aquilo que desejam, ao menor sinal de que possam conseguir o seu objetivo, passam por cima de circunstâncias, passam por cima de advertências, passam por cima dos conselhos de conselheiros fiéis e tementes a Deus, passam por cima da própria instrução da palavra do Senhor. Qualquer aparente segurança, como esse vento sul que soprou brandamente, faz com que as pessoas se joguem com imprudência para tentar conseguir realizar o que desejam. Mas os problemas e as consequências podem estar muito perto, podem estar logo ali, dobrando a esquina, podem não demorar para chegar. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Não se passou muito tempo. Não sabemos quanto, mas não se passou muito tempo. E aquele vento brando que eles consideraram como o sinal de que conseguiriam chegar ao seu destino no tempo em que eles gostariam de chegar, se transformou num tufão. Um vento chamado Euroaquilão, um vento nordeste poderoso, terrível, que arrastou a embarcação com grande força. Não foi mais possível conduzir o navio. Cessaram a manobra e se deixaram levar. Arriaram as velas e o barco foi conduzido pela força do vento. Não foi possível que eles conseguissem controlar a embarcação. E ocasionalmente, isso acontece na vida do ser humano, isso ocasionalmente acontece a perda de controle, as coisas saem do controle, mas não era isso que eu queria. Já disse ou já ouviu isso, não é? Não era isso que eu queria, não era isso que eu desejava, nunca pretendi que isso acontecesse. Mas havia alertas, sinais,
conselhos, instrução da palavra. Havia os nãos que a gente prefere ignorar, e então tudo sai do controle. Não é possível mais conduzir as coisas, não é possível mais levar adiante os seus planos. O que menos se desejava foi o que se obteve. Não dá para controlar a força da tempestade. É preciso se deixar levar, a impotência toma conta. E tudo que se faz, então, é tentar mitigar os danos, tentar mitigar a tragédia que se abateu. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram a léu. O bote que eles içaram para dentro do navio é aquele bote que a gente já viu em filmes. Sabe, quando tem um navio grande, então eles descem um bote para chegar em terra. Né? Filme de pirata tem muito disso. Vão lá os piratas remando para chegar em terra firme. Aquele bote é grande. E ele vai sendo arrastado, vai amarrado ali no navio. E aquele bote devia estar cheio d'água, devia estar oferecendo um risco imenso de colidir com o casco do navio e romper o casco de uma vez. E então eles conseguem erguer esse barco com muita dificuldade para conseguir evitar que o dano seja maior ainda. Eles fazem isso quando passam pela ilha chamada Cauda. Dá para ver ali no mapa, não dá? Eles estavam lá em bons portos, queriam ir para aquele pontinho chamado Fênix, ou Fênice, como está na nossa versão da Bíblia. Mas eles foram arrastados para o sul, foram arrastados em direção àquela ilhota. E ali, talvez, com a ilha impedindo ou segurando um pouco a força do vento, eles conseguiram erguer aquele barco, aquele bote, e começaram a amarrar o navio para tentar dar maior sustentação ao casco, e lançaram a âncora flutuante para tentar diminuir a velocidade do navio, porque eles temiam que fossem arremessados para aquela região ali de Sirte, no norte da África, que era uma região conhecida por ser um cemitério de navios. Tinha muitos bancos de areia ali. Então, aqueles homens estavam passando por um desespero imenso. Vejam no mapa a distância final percorrida por esse navio. De Bons Portos a Malta. Da ilha de Creta até a ilha de Malta são cerca de 1.000 quilômetros em linha reta. Aqueles homens ficaram à deriva sobre a força da tempestade por muito mais de 1.000 quilômetros, arrastados em mar aberto. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A tormenta era implacável. A tormenta estava destruindo o navio, jogando água para dentro, fazendo peso dentro da embarcação. Então eles precisavam aliviar o peso. Então eles começaram, já no dia seguinte, a aliviar o navio, jogar fora a sua carga, jogar fora a carga do navio. Um navio desse porte, que carregava mais de 270 pessoas, mais a carga, levaria 12 dias para ser descarregado num porto com equipamentos naquela época. Mas aqueles homens tinham que carregar debaixo da fúria da tempestade a carga e lançar no mar para aliviar o peso, para que o barco não afundasse, para que o navio não afundasse. Eles foram fazendo aquilo sem equipamentos, sem coisa alguma a não ser o desespero. Ao terceiro dia, então, dadas essas terríveis condições, eles começaram a lançar fora os aparatos do próprio navio. Talvez tenham lançado fora até o mastro principal, descido o mastro e lançado fora, para aliviar o peso, para que o navio não afundasse.
E Lucas observa aqui que eles fizeram isso, né, com as próprias mãos, nós mesmos, com as próprias mãos. Não só a tripulação, mas todo mundo estava envolvido em tentar se salvar ali. Estava envolvido em tentar sobreviver àquela tempestade. A desobediência, a imprudência, a impulsividade podem ocasionar grandes tragédias que se alastram em direção à vida de outras pessoas também. Arrastam outras pessoas junto. Então aqueles homens estavam ali há dias, sem ver sol, sem ver estrelas, por onde eles podiam se guiar, saber onde estavam. A tormenta predominava, a situação era assustadora e toda esperança de salvamento se dissipou. E Lucas, quando relata e fala isso, ele se inclui entre esses desesperançados. Lucas também já não tinha nem esperança de ser salvo daquela tempestade, de ser salvo daquela situação. Mas Paulo, como a gente vai ver na sequência, Paulo, o prisioneiro, vai se tornar Paulo, o capelão do navio. Paulo, o prisioneiro, vai começar a falar de Deus para aqueles homens, vai falar do poder de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus. Paulo vai começar a dizer a quem ele pertence, quem é o Deus a quem ele pertence, quem é o Deus ali a quem ele serve. Vai começar a compartilhar isso com todos ali naquele navio. Mais para frente, no próximo trecho aqui do livro de Atos, a gente vai ver que Paulo vira até o comandante do navio. Seria bom sermos como Paulo em meio a qualquer tormenta, não é? Seria bom sermos como Paulo, com toda certeza e confiança, com toda tranquilidade e esperança. Mas talvez muitos de nós acabem se identificando mais com os marinheiros, com a tripulação, perdendo a esperança, ou como aqueles discípulos que, quando foram assolados pelo vento e pelas ondas no mar da Galileia, correram ao Senhor: acorda, Senhor, não te importa que pereçamos? Por que sois tímidos? O Senhor lhes responde: mas misericórdia e graça, irmãos, misericórdia e graça. Por causa de Cristo, do favor e méritos de Cristo, nós podemos contar com abundante misericórdia, com abundante graça da parte de Deus. E essa desesperança nos esforços humanos podem ser o caminho que Deus tem para nos dar a esperança nele, para nos colocar a esperança verdadeira, a esperança que se realiza. As tempestades podem até destruir o navio, e nesse caso irão, mas Deus jamais deixará de cumprir sua palavra e suas promessas. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Não pensemos aqui que Paulo está fazendo aquilo que a gente quase nunca faz, né? Lançar na cara do outro. Eu não disse que ia dar errado? Eu não avisei que ia dar errado? Não. Paulo está querendo que aquelas pessoas confiem naquilo que ele tem a dizer. A gente pode imaginar Paulo aqui falando de uma maneira gentil. Paulo agora é o capelão deles. Paulo quer que aqueles homens confiem naquilo que ele tem a dizer, porque vem da parte de Deus. Então Paulo não os está colocando ainda mais, que é outra coisa que a gente não faz, né? A pessoa já está sob a tormenta, a gente não coloca mais peso ainda, né? A gente não faz isso. Então Paulo também não está fazendo isso. Paulo está tentando fazer com que aqueles homens tenham esperança, mas a esperança verdadeira no único Deus verdadeiro, que tudo realiza segundo a sua vontade. Paulo quer que escutem. Nenhuma vida se perderá. Tem de bom ânimo. Vocês serão poupados. Tem de bom ânimo. Ninguém ali podia fazer nada para se salvar daquela situação. Ninguém ali podia fazer coisa alguma. Todos os esforços foram em vão. Assim é também em relação à nossa salvação espiritual.
a tormenta do pecado. Ninguém pode fazer nada para dominar a tormenta do pecado, só Deus pode. E é assim que Deus faz. Deus nos livra, porque Deus pode fazer tudo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Ser de Deus, pertencer a Deus. Conhecer a Deus é uma bênção extraordinária. Mas e ser conhecido por Deus? É graça. Ser conhecido por Deus. Não só conhecer a Deus, ser conhecido por Deus, ser chamado pelo nome por Deus. Isso é pertencer a Deus. Paulo diz: Deus, de quem eu sou e sirvo. Porque pertencer a Deus também significa servir a Deus, repercute em serviço a Deus. Algumas traduções trocam a palavra aqui, sirvo, por adoro. O que também está correto, porque adoração é serviço, e serviço é adoração. Deus a quem pertenço, a quem sirvo. Deus a quem pertenço e adoro. Não temas, tem de bom ânimo. Eu preciso comparecer perante César, e Deus determinou que eu compareça. A tempestade não vai me engolir. Os decretos de Deus não podem ser frustrados. Nem porque vocês não me ouviram, nem porque essa tempestade chegou e vai destroçar o navio. Nada frustra os planos do Senhor. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai poupar a vida de todos vocês. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está injetando naquelas pessoas. O conhecimento, o testemunho da glória de Deus. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Tende bom ânimo, confio em Deus, conheço ao Deus a quem tenho servido. Tudo será como ele disse, mas será preciso naufragar. Será preciso chegar a uma ilha. Será preciso que o barco se perca. Mas Deus nunca esteve ausente. Não havia sol, não havia estrelas, não havia coisa alguma, mas Deus nunca esteve ausente. Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve ali controlando as coisas. Os homens perdem o controle, mas Deus nunca. Deus sempre provê aquilo que é necessário para o cumprimento da sua vontade. Paulo tinha um tempo para chegar em Roma, havia um tempo certo para chegar em Roma. Não era possível apressar a chegada de Paulo em Roma. E Paulo era um homem paciente. Paulo também queria chegar em Roma. Mas Paulo falou: gente, vamos invernar aqui. O inverno chegou, essa viagem não vai ser boa. Eles foram. E acabaram, como a gente vai ver na próxima semana, chegando a uma ilha, e naquela ilha eles permaneceram durante o inverno. Ou seja, o tempo de Deus também se cumpre. O tempo que Deus estabeleceu vai se cumprir. O tempo que Deus decretou para que as coisas se realizem será cumprido. Porque nada vai frustrar a vontade do Senhor. Uma citação de Matthew Henry: assim como a fúria dos mais poderosos inimigos, assim também o mais violento mar não pode prevalecer contra as testemunhas de Deus até que tenham dado seu testemunho. Enquanto Deus tiver uma tarefa para eles fazerem, suas vidas deverão ser prolongadas. Sempre que estivermos debaixo da vontade do Senhor, o Senhor estará conduzindo
tudo a bom termo. Mas se ignorarmos os alertas, as advertências, pode ser que haja uma tempestade adiante. Pode ser que haja uma tormenta adiante. Algumas reflexões acerca do que o texto tem nos ensinado. Uma delas é que a experiência humana ou a vontade da maioria nem sempre estão corretas. Eles eram marinheiros. Deviam saber que aquela época do ano não era propícia para navegação. Paulo advertiu. A maioria falou, não, Paulo, nós vamos fazer aqui a nossa viagem. Então, nem a experiência daqueles homens, nem a vontade da maioria estavam corretas. Mas o conselho de Deus sempre está correto, sempre está certo. Isso é confiar, é saber que o conselho de Deus sempre está correto. Outro ponto, são grandes os limites e precariedades do raciocínio e da ação humana. Mas a soberania de Deus é implacável, nada pode deter o Senhor, nada. Nós somos exortados pela experiência narrada aqui por Lucas, a estarmos atentos e obedientes aos conselhos, aos conselheiros do Senhor, aos sinais do Senhor, à palavra de Deus. Nós somos exortados a pertencer ao Senhor, a servir, a confiar e a discernir. Nós também somos consolados com o fato de que Deus ama os seus e não os desampara. E por esse amor e por sua bondade, muitos são abençoados. Aquela tripulação toda foi salva da morte certa pelo amor de Deus por Paulo. Paulo disse, eu entrego toda essa tripulação aqui, vou poupar todo mundo. Vamos ficar, entregue a ti, Paulo. Então, pelo nosso servir ao Senhor, as pessoas são abençoadas. Também nós temos muitas necessidades, muitas promessas às quais atentar. Uma promessa é que Deus proverá o necessário ao cumprimento de sua vontade e ao testemunho de sua glória. Nós podemos ter certeza disso. Nós podemos ter certeza de que não há poder, erro humano, tempestade que venham impedir esses propósitos do Senhor. Nós podemos crer total e serenamente que Deus fará o que disse. Nosso Senhor Jesus disse aos seus amigos, não se turbe o vosso coração. João 14:1. Cristão, é o Sproul que está perguntando, cristão, você crê nisso com relação à sua vida? Deus nunca disse que você não passaria pelo vale da sombra da morte, mas Ele disse que iria com você. Senhor, nós somos carecedores do Teu cuidado, da Tua direção, da Tua sabedoria, do Teu discernimento, da Tua providência. Que nunca falte em nós, Senhor, confiança na Tua soberania. Que nunca falte em nós, Senhor, confiança na Tua misericórdia, na Tua bondade. Que nunca falte em nós, Senhor, o sentimento e a certeza de pertencer a Ti e de Te servir. Sê conosco, Senhor, nós Te imploramos. Amém.